Roger olhou em volta do deserto mais uma vez. Nada além do céu sem nuvens e da areia espalhando-se ao vento, com alguns cactos pontilhando a paisagem. Sem mais nada para fazer, ele verificou seu coldre, já sabendo quantas balas tinha. Ajustando seu capacete, Roger suspirou e virou-se para encarar Elliot. Que desperdício de tempo. Está quente pra caramba nesse uniforme. Eu odeio demais ser enviado para o deserto. A areia é mais uma ameaça do que qualquer coisa que já tenha visto até agora. Roger pegou um punhado do pó amarelado, deixando-o escorregar entre os dedos enluvados. Sim, se houvesse alguma ameaça real aqui. Não consigo lembrar da última vez que realmente vimos alguma coisa. Elliot respondeu, olhando para o horizonte, sua viseira amortecendo o brilho do sol. Suas pesadas botas afundavam levemente no chão, fazendo com que ele tivesse que constantemente reposicionar seus pés. Eu também não. Ainda assim, é melhor do que ficar apenas na base, levando bronca do Sargento Brios. Elliot estreitou os olhos. Rios. Sargento Rios. Isso. O sol batia pesadamente sobre o par enquanto avançavam, mal se preocupando em verificar seus arredores. A paisagem era quase completamente plana, não havia um único declive à vista, exceto por um grupo de dunas curvas deitadas ao longe. Alguns caras estavam me contando sobre aqui fora, Elliot falou. O que eles disseram? Bem, era uma história meio estranha de teoria da conspiração. Supostamente, o exército desenvolveu uma coisa cibernética robô estranha, tentando fazer o soldado supremo. Como nos filmes. A coisa, eles disseram que era como, tipo um sintético de Fallout. Fios expostos, placas de metal. Na forma de um humano, certo? Sim, continua. Então, eles fizeram a estrutura e a consciência da coisa, e queriam dar emoções a ela como teste antes de darem órgãos e tal, sabe, para tentar fazê-lo o mais próximo possível de um humano, para que ela se misturasse. Eles também deram a ela um monte de habilidades especiais, como superpoderes. Ninguém sabia que tipo de poderes, mas houve muitas sugestões de todos. Coisas como visão a laser e metralhadoras secretas escondidas nos braços. Parece uma grande besteira para mim. Soldados estão sempre inventando coisas para se divertirem. Sim, mas aqui está a questão. Quando deram emoções a ela, foram longe demais. Acabaram tornando-a muito real. Então, ela não queria lutar e tal, só queria uma vida normal. E antes que pudessem desmontá-la e começar de novo, ela fugiu para o deserto. Alguns dos caras disseram que a viram outro dia, vagando por aí em sua estrutura de metal. Talvez possamos pegar um vislumbre, tornar essa implantação útil. Vamos para as dunas, pode haver alguns alvos acampando lá. Concordando, Elliot caminhava calmamente ao lado de Roger, notando um sentimento cada vez mais sombrio à medida que as dunas se aproximavam. Elas eram principalmente suaves e sinuosas, com alguns grandes pedaços de rocha espalhados, surgindo da areia. Roger subiu até o topo de uma das encostas, encarando o horizonte. Uma pequena abertura estava surgindo de lado em uma das dunas, parecendo levar para uma caverna de algum tipo. Intrigado, Elliot entrou silenciosamente, esquecendo de relatar a descoberta para Roger em sua curiosidade. Levou alguns segundos de ajuste antes que os olhos de Elliot pudessem distinguir alguma coisa. As paredes da caverna estavam cobertas por inscrições bizarras, estendendo-se pelo teto. Pegadas estranhas estavam gravadas na areia onde as botas de Elliot estavam, não como as de outro soldado ou animal. Ele passou a mão pelas marcas. Quanto mais olhava, mais pareciam palavras ou frases. Ele conseguiu distinguir uma delas. Era solitário. Tão solitário. Dando um passo para trás, Elliot arfou, olhando freneticamente ao redor das paredes mais uma vez.
Era a mesma mensagem, esculpida em todos os lugares onde coubesse. Solitario. Tão solitário. Elliot saiu correndo da caverna, o sentido anterior de terror agora envolvendo todo o seu corpo. Roger? Os braços de Roger tremiam ligeiramente, seu rosto apontado para cima para o céu. A pele de suas pernas começou a se desprender, expondo uma superfície cromada. Em questão de segundos, o corpo de Roger havia se desfeito como a pele de uma serpente, seu uniforme caindo na areia. E no lugar de Roger, um androide acinzentado, o sol brilhando em seu torso polido. Por que eu sequer tentei? A voz do robô era ligeiramente metálica, como um motor de texto para voz monocromático. A boca de Elliot se abriu em choque. Roger tinha uma família. Eu podia sentir sua memória deles no fundo da minha consciência. É um efeito colateral do processo. Ao assumir um corpo, eu ganho acesso às suas memórias. Roger tinha uma esposa e um filho. Outro sentimento que nunca saberei verdadeiramente, continuou o androide. A montanha flácida da carne murchar de Roger rolou lentamente pela encosta, acumulando-se aos pés de... Ele sentiu como se fosse vomitar. Só posso hospedar a aparência de um corpo uma vez que ele esteja morto. Foi assim que fui programado. Era uma tática de infiltração dos meus criadores. Acho que funcionou afinal. Roger estava morto antes mesmo de você ser implantado com ele. Eu o encontrei sozinho no deserto ontem, separado dos outros soldados. Ele já era um caso perdido, suponho. Morrendo de insolação e desidratação. Ainda não me faz sentir melhor. Houve uma longa pausa. O vento começou a assobiar pelas dunas. Eu só queria fingir. Fingir que era um humano. Fingir que tinha amigos, conexões, pessoas para conversar e ouvir. Não há nada para fazer, ninguém para conversar por aqui. Eles me machucaram, Elliot. Eles me desmontaram e me reconstruíram várias vezes, até me deixarem perfeito. Os cientistas. Os médicos. Eu nunca posso voltar. Seria desmontado para estudos. Elliot mirou seu rifle diretamente no androide, esvaziando toda seu pente na criatura. Os sons ensurdecedores dos tiros ecoaram pelo deserto, se propagando por milhas. Sou a prova de balas. Vai em frente. Dê um fim à minha dor. A voz cansada do androide continuou. Você não é o primeiro a tentar. As balas ricocheteavam na placa de metal da máquina como granizo em um para-brisa de carro. Desesperado, Elliot apontou sua arma para baixo, encarando sem expressão os restos de Roger. Ele era meu amigo. Sinta-se sortudo pelo que teve, já que a alegria da amizade é desconhecida para mim. Elliot franziu o rosto. O que você é? Que diabos você é mesmo? A máquina virou-se para encarar Elliot, expondo seus olhos robóticos e bulbosos. Seu rosto era sem expressão, incapaz de transmitir uma única emoção. Você realmente não tem ideia, não é? Você é tão uma máquina do que eu sou. Quer que eu te mostre? Devagar, o robô passou por cima de um pedaço do uniforme de Roger. Seus movimentos eram desajeitados e desnaturalizados, um sussurro silencioso escapando de seu corpo cada vez que dava um passo. Antes que Elliot tivesse a chance de reagir, o robô pegou uma arma de fogo na areia e disparou uma bala diretamente na têmpora de Elliot. Elliot tropeçou para trás, caindo de cara em uma rocha. Ele se ergueu lentamente. Ele estava vivo. Estendendo uma mão trêmula para sua cabeça, ele sentiu duas fiações cintilantes saindo de sua pele onde a bala havia passado. Do lado onde a bala saiu, ele sentiu um grande chip de computador embutido nele. Uma voz mecânica ecoou em sua cabeça. Dano crítico na estrutura, iniciando reparos.
O monte flácido da carne murcha de Roger rolou lentamente pela encosta, se acumulando aos pés de Elliot. Elliot sentiu como se fosse vomitar. Só posso hospedar a aparência de um corpo depois que ele está morto. Foi assim que fui programado. Era uma tática de infiltração dos meus desenvolvedores. Acho que funcionou afinal. Roger estava morto antes mesmo de você ser implantado com ele. Eu o encontrei sozinho no deserto ontem, separado dos outros soldados. Ele já era um perdido, suponho. Estava com insolação e desidratação. Ainda não me faz sentir melhor. Houve uma longa pausa. O vento começou a assobiar pelas dunas. Um influxo de dor inimaginável se acumulou rapidamente na têmpora de Elliot. Ele gritou violentamente, um jorro de sangue escorrendo pelo rosto. A abertura estava se queimando, a pele quebrada se fixando de volta nos dois extremos. Elliot cerrou os dentes, à beira das lágrimas. Mais alguns segundos se passaram, e o ferimento tinha se curado completamente. Você é um protótipo, como alguns dos outros. Eu pude perceber pelo brilho em seu olhar. Todos os protótipos têm o brilho. Você é parte humano, parte máquina, Elliot. Roger não era um protótipo, mas imagino que eventualmente teria se tornado um, se tivesse sobrevivido algumas semanas a mais na base. O que, diabos, fizeram comigo? Elliot ofegava, suas mãos agarradas aos lados da cabeça. O que vão fazer com todo mundo? Por que fazer um único soldado supremo quando você pode criar milhões através do milagre da cibernética? Claro, você não deveria descobrir. Há um dispositivo em sua cabeça, que apaga a memória de ver os fios e os chips de computador, se você se ferir em campo. Funciona também para ver as lesões de outras pessoas, e disparei nesse dispositivo. Se eu tivesse atirado em sua perna, você já teria esquecido que houve qualquer ferimento até agora. Elliot tateou em seu coldre, eventualmente retirando uma faca serrilhada da cintura. Com pouca hesitação, ele cravou a faca fundo em seu braço, rasgando a carne como papel. Uma série de luzes piscantes e cartões verdes se expuseram, revestidos por uma camada viscosa de pele quebrada. Elliot caiu de joelhos, gritando mais uma vez em agonia. O que sou eu? Em uma raiva psicótica, Elliot largou a faca e começou a arrancar o hardware, jogando-o descuidadamente pelo ar. Fios de metal e chips robustos voaram para fora de seu antebraço, espalhando-se na areia. Logo, apenas um espaço vazio restou, desprovido de osso ou músculo. Acabe com isso agora. Elliot implorou ao robô, se humilhando aos seus pés metálicos. Não. Você não é o primeiro a pedir, respondeu ele, olhando para Elliot com pena. Tagarelando insanamente, Elliot pulou do topo da encosta, caindo sobre o pescoço com um estalo selvagem. O robô observou seu corpo quebrado, enquanto a areia ao vento lentamente se acumulava sobre o soldado, o deserto o engolindo por completo.